Meus amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, como é bom nós estarmos aqui reunidos para escutar a palavra do Divino Salvador e por meio dessa palavra abrir a nossa história à graça da salvação. Graça que já nos faz experimentar aqui agora, a glória que um dia estará nos reservada no céu, quando todos nós, tendo completado a nossa caminhada, seremos admitidos ao convívio do Senhor da Misericórdia. Hoje o Evangelho retirado de Mateus capítulo 8 nos apresenta um drama. O drama do medo, do sofrimento, da incompreensão. Se olharmos atentamente, o versículo 23 diz que Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. A barca, ela é símbolo da igreja. Essa simbologia, inclusive, ela foi conservada para se nomear o espaço litúrgico. Por exemplo, onde eu estou neste exato momento se chama presbitério, porque o presbitério é onde se encontra o altar, onde se renova o único sacrifício de Cristo, celebrado na quinta, na sexta-feira santa e no sábado, ou seja, o mistério pascal. Aqui se chama presbitério porque fica o presbítero, ou seja, o padre, aquele que preside a Eucaristia em nome de Cristo e da igreja. E onde o povo fica, onde estão os bancos, se chama nave. Nave é um termo latino que significa barca. Mas onde está a barca? Nós não vemos a barca, vemos bancos. Mas daqui vem essa concepção da barca enquanto representação simbólica da igreja. Ou seja, a assembleia representa os discípulos unidos a Cristo, cabeça da igreja, que conduz a igreja a atravessar o mar da história e da vida. Esse Jesus que está na barca, portanto, da igreja, Jesus ele dorme. E o dormir aqui pode ter vários significados. Quando uma pessoa está dormindo, ela aparentemente não está nos escutando, ela está em silêncio. Os discípulos, mesmo tendo Jesus com eles, são incapazes de confiarem em Cristo quando o Senhor silencia. Vamos ser sinceros, amados irmãos, quem nunca enfrentou na vida o silêncio de Deus? Para muitos santos, porém nós podemos pegar alguns santos que são doutores da igreja, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, eles trabalham exatamente essa dinâmica do silêncio de Deus, para que cada pessoa, vivendo profundamente a espiritualidade, possa desenvolver-se na sua autonomia, em seu ser sal da terra e luz do mundo. O silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus é pedagógico, para nos ajudar a crescer na fé e não fazermos de Deus uma verdadeira muleta ou alguém que a todo momento tem que nos dar consolações espirituais, tem que falar conosco. Vamos imaginar que você, pai, tem um filho. O filho, quando é pequeno, ele precisa da sua instrução a todo momento. Você precisa carregá-lo, pegá-lo no colo, conduzir, às vezes levantá-lo quando ele cai. Mas vamos ser sinceros, na medida em que a criança, um ser humano vai se desenvolvendo, não precisa a todo momento o pai ou a mãe estar ali segurando na mão. Ele deve o quê? Caminhar com as próprias pernas, desenvolver a sua autonomia na relação com seus genitores. Também é assim no caminho da espiritualidade cristã. De fato, nós no início somos crianças na fé, bebemos o leite espiritual, como diz Paulo em uma de suas cartas. Porém, quando a dinâmica espiritual ela é correta, nós nos desenvolvemos a ponto de confiar em Deus, ainda que Deus não nos dê nenhum sinal. Confiar em Deus, mesmo que Ele nos tire as suas consolações espirituais. E todos nós haveremos de passar por isso. Nós poderemos nos revoltar contra Deus, mas o silêncio de Deus se instalará em um certo momento da nossa vida, para que possamos ir ao encontro de Deus, não por aquilo que Deus nos dá, mas por aquilo que Deus é. Enquanto eu vou ao encontro de Deus por aquilo que Ele dá, ainda existe interesse infantil, existe no fundo egoísmo espiritual. Eu só venço o egoísmo espiritual quando eu estou na presença de Deus, simplesmente porque Deus é Deus, Pai de misericórdia, meu Criador, meu Salvador.
Os discípulos então ficam apavorados, e essa barca, que é a barca da igreja, ela é assolada por uma grande tempestade. Assim como naquela época, também hoje a igreja, ela é assolada por várias tempestades. Eu posso nomear algumas delas. Talvez a perda da consciência de fé pelos próprios católicos. Aqueles que se dizem católicos, vivem como se não o fossem. Muitos que se dizem católicos, muitos que são batizados, não foram corretamente evangelizados. Às vezes essa tempestade parece que não está fora da igreja, muitas vezes está dentro da igreja. Confusões de ideias teológicas, confusões de perspectivas sobre o sentido da igreja e de sua missão. E esses momentos de tempestades, assim como causou aos discípulos, podem nos fazer ficar um pouco perdidos, desgostosos, sem saber para onde nós caminhamos. O Senhor, assim como convidou os discípulos, também nos convida a confiar nele. Nenhuma tempestade ela é definitiva. Nós devemos aprender com as tempestades da nossa vida. Mas existem essas tempestades no interno da igreja, mas existem também as tempestades no externo da igreja. Hoje a igreja ela é questionada, quem é cristão, quem é católico, você na sua família, por exemplo. Muitas vezes você é criticado por aqueles que vivem de maneira pagã. Nós não vivemos mais numa sociedade cristã. O fato de muitos se dizerem cristãos não quer dizer que o sejam de fato. Nós temos um verniz de cristianismo, mas no fundo muitos vivem como pagãos, ou já se declaram como contrários à fé, à doutrina, ao ensinamento que nós recebemos dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, em vez de ter fé em Cristo, eles se apavoram. Eles gritam: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. É bom também nós aprendermos isso. Aprendermos que nós não podemos passar as tempestades da vida sozinhos. De fato, temos que ter fé, mas a fé não significa excluir a Deus ou achar que podemos somente com as nossas próprias forças enfrentarmos as batalhas do mundo que se opõe ao anúncio do Evangelho de Cristo. A igreja, ela deve confiar em Cristo. O próprio Senhor disse para Pedro, e amanhã é o dia de São Pedro, que depois vai ser celebrado no domingo nas nossas comunidades: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja ela pode viver momentos de crise, a igreja ela pode diminuir, pode até ter falta de testemunho de muitos filhos da igreja, mas a igreja é sacramento universal de salvação. A igreja é obra do Senhor, é mistério visível e invisível da presença do Deus unitrino no meio da humanidade. Jesus, diante dessa súplica, que é uma súplica não nascida na fé, mas no medo, diz para os discípulos, os questiona: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Eu lhe convido então, telespectador, e você que está aqui no Santuário da Vida, a perguntar como anda a sua fé. Fé é diferente de experiência religiosa. Experiência religiosa basta você vir à igreja, presencialmente, de corpo. Experiência religiosa basta você rezar com a sua boca. Fé é muito mais do que isso. A religião ela existe para alimentar a nossa fé. Fé é o quê? É seguimento, é discipulado, é viver a cada dia, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja, a graça de pertencer a Cristo e ao seu corpo, que é a sua comunidade. O Evangelho então nos mostra que a palavra de Jesus, ela tem poder de acalmar as tempestades, acalmar o mar. Lembremos-nos que o mar, dentro da Sagrada Escritura, é local da presença do mal, porque no mar, pensavam os antigos, se nós lermos, por exemplo, o livro de Jó, ou lermos Gênesis capítulo 1, veremos que essa concepção está ali nos textos mais antigos do Primeiro Testamento, que o mar é considerado o local do Leviatã, do grande monstro marinho, que ataca aqueles que se aventuram no mar. Então o mar agora se torna calminho, se torna indefeso, porque é a palavra de Cristo que coloca a ordem e limite ao mar. Nós podemos fazer aqui um paralelo com Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra era informe, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, Gênesis capítulo 1, versículo 3, faça-se a luz, e a luz se fez. A mesma palavra poderosa do Criador se faz presente agora na boca de Jesus.
Jesus, com a sua palavra, tem poder então de gerar paz, de gerar equilíbrio da nossa vida. Quando nós enfrentarmos grandes problemas, o que nós devemos fazer? Portanto, à luz do Evangelho de hoje, nós iremos nos apavorar? De maneira alguma. Nós iremos confiar somente em nossas forças? De maneira alguma. Nós iremos abrir os nossos ouvidos à palavra poderosa de Jesus. Escutar a palavra do Mestre que caminha na nossa vida, escutar essa palavra inclusive quando Deus silencia. Na missa nós temos perfeitamente essas duas dinâmicas. Nós temos a dinâmica em que Deus fala ao nosso coração, por meio da liturgia da palavra, por meio do Evangelho, mas nós temos também momentos de silêncio. Eu postei uma vez na minha rede social que às vezes você vai a algumas celebrações, que se você sai de lá com vontade de rezar, não porque você rezou, mas porque houve tanto barulho e falta de silêncio, que você foi incapaz de escutar a palavra de Deus dentro de você por meio do silêncio eucarístico, do silêncio da contemplação e da adoração. A nossa atitude é a nossa atitude de ficar admirados, como esses homens aqui no final do Evangelho. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é este que tem poder de nos ensinar a atravessar os sofrimentos mais difíceis da vida? Talvez você neste momento que nos acompanha, esteja enfrentando um grande sofrimento, pode enfrentar alguma grande enfermidade, que você se sente sozinho, desamparado, uma traição, uma decepção com a sua comunidade, com uma pessoa, um medo em relação ao mundo que nós estamos, um mundo sem Deus. Hoje a palavra de Cristo, ela vem ao seu encontro para dizer: calma, eu estou contigo, o meu silêncio não é ausência, confie em mim. Olhe para o meu coração manso e humilde. E se nós entendermos isso, viveremos perfeitamente aquilo que Amós nos apresenta na primeira leitura, que Deus revela os seus segredos a quem? Aos profetas. Então nós somos profetas pelo nosso batismo, como discípulos de Cristo. E o profeta é aquele que fala de Deus, ou sobre Deus, porque antes ele silenciou o seu coração e a sua interioridade para escutar sobre Deus. Somente fala de Deus quem deixou a voz de Deus calar no silêncio da sua angústia, da sua solidão, da sua interioridade. Se nós olharmos então para os místicos, eles vão ensinar exatamente isso. Basta você ler os escritos de São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila. Mas para nós finalizarmos, ao olharmos para a memória de Santo Irineu de Leão vai nos ensinar exatamente a confiar em Deus, a confiar em sua palavra. Irineu viveu num mundo em que as pessoas atacavam a unidade da fé. Por um lado, a igreja internamente estava dividida, correndo o risco da divisão. Fora, a igreja era perseguida, e Irineu, escutando a voz de Deus, defende a fé católica. Nós, amados irmãos, precisamos de mais de católicos assim, católicos que sejam testemunhas, católicos que conhecem a doutrina apostólica, católicos que conhecem a palavra da igreja. E olha o que a igreja diz no creio: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Eu só mostro o seguinte para vocês: Jesus Cristo, o apóstolo João, depois do apóstolo João, São Policarpo Marte, Santo Irineu, discípulo de Policarpo. O que é isso? Tradição apostólica. A nossa igreja não começou ontem, não começou faz 50 anos. A nossa igreja é fundamentada na tradição daqueles que conviveram com os apóstolos e defenderam a fé, e nos chamam também, por meio do silêncio e da confiança em Cristo, a defender a fé católica, custe o que custar. Não tenhamos medo, porque o próprio Senhor falou: por que vocês têm medo, homens fracos na fé? Vamos ficar em pé e neste momento apresentar as preces ao Senhor, que nos chama a conversar com Ele e confiar em sua palavra poderosíssima.